Oi gente, tudo bem aí com vocês? Como é que vocês estão? Eu espero encontrar todo mundo bem, espero que estejam gostando dos vídeos do canal e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a adolescência e sobre como eu consigo identificar que o meu adolescente, que é aquele adolescente que eu conheço, ou meu filho, ou eu que sou professora e que trabalho com adolescente, como que eu consigo identificar que eles podem estar precisando de ajuda? A gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas antes eu vou pedir para você deixar o seu like, vou pedir para você se inscrever no canal se você ainda não for inscrito e caminhar comigo aí seguindo o raciocínio sobre os nossos adolescentes. Vamos lá? Bom, a adolescência, se a gente for pensar no período que ela compreende, ela se inicia por volta de 12 anos, mas a gente já está percebendo que tem começado cada vez antes, né? A gente já vê hoje crianças de 9, 10, 11 anos passando por várias situações aí que são situações que realmente já indicam que eles caminham para uma entrada muito precoce aí, né? Então, assim, a menstruação começando muito antes, a gente já vê meninos aí com a questão dos pelos pubianos, da mudança do corpo também começando de forma muito precoce, cada vez mais cedo, né? E até então a gente também falava que a adolescência terminava nos 18. Acontece que não é assim, né? Hoje a gente já sabe também que, de acordo até com os critérios que a OMS, né, que é a Organização Mundial de Saúde, ela usa para falar sobre as definições das faixas etárias, a gente sabe que a adolescência vai aí até os 24 anos, mais ou menos. E por que isso, né? Porque é o período que até lá, né, até os 24, 21, 24 anos, subentende-se que o cérebro deve estar já com as suas estruturas, com a sua parte de função de região de córtex, já amadurecidos e formados, né? Eu digo subentende-se porque assim, a gente não tem só esse critério para dizer e definir que a adolescência finalizou, a gente tem muitos outros critérios, como por exemplo a independência afetiva, independência financeira, a responsabilidade, a maturidade, enfim, muita coisa é levada em consideração quando a gente consegue entender por uma definição de, ok, estamos já na fase adulta, né? Mas num resumo aí, que pra gente não se estender muito, é disso que a gente está falando, né? Agora, o que a gente vem percebendo é que desde a pandemia a gente tem vivido um boom de necessidade de ajuda para os adolescentes. Então, não só a questão do que já estava acontecendo no período pré-pandemia, como em relação também depois ao isolamento, a toda a questão deles terem ficado com as aulas online, e depois quando eles voltaram, né, todo esse universo de voltar, das pressões que eles viveram, o grupo social é extremamente importante para o adolescente e esse isolamento que eles viveram durante todo esse período, assim, o quanto isso foi difícil para eles, o quanto eles estão hoje voltando para todo esse universo muito fragilizados, passando por inúmeras questões, inúmeras demandas e precisando muito da nossa ajuda. E aí eu venho recebendo muito esse pedido dos pais, assim, para falar um pouquinho sobre isso, até pra gente entender, mas como que eu posso ajudar? E de que forma a gente deve ficar em alerta e perceber qualquer movimento que possa estar acontecendo de anormal e procurar uma ajuda, né? Então hoje eu vou começar falando um pouquinho aqui para vocês sobre o que a gente pode colocar como realmente caracterizando essa fase da adolescência, para vocês entenderem um pouquinho desse período e para depois eu conseguir falar um pouquinho, né, nos próximos vídeos, como a gente deve ficar alerta, em que momento a gente deve procurar ajuda, até para que quando eu falar sobre procurar ajuda vocês consigam entender o porquê que eu estou falando sobre isso, né? A adolescência, ela já é um período por si só de inúmeras mudanças. Então a gente está falando de mudanças hormonais, de mudanças corporais mesmo, físicas, né, fisiológicas que a gente fala. A gente está falando de mudanças sociais. Então a gente tem aquela criança que até então ela vivia muito dentro do grupo da família, pai, mãe, os irmãos, e aí ela passa, a partir do momento em que ela se vê como adolescente, a priorizar e a dar muita importância para um grupo. Então assim, um dos maiores medos do adolescente é não ter amigo, é sentir que ele vai ficar sem amigo, é sentir que ele vai ficar isolado, porque o mais importante para o adolescente é estar num grupo, é fazer parte de um grupo, é ter uma rede de amigos. A gente começa a perceber que assim, eles já não querem mais ser vistos com os pais, né? Eles têm vergonha, em alguns momentos até a gente tem, os pais falam, né, Renato, nossa, eu não posso nem deixar na porta da escola, tem que deixar um tantão de tempo antes de chegar, um quarteirão, às vezes 2,
Então tem toda uma questão assim, já começa a não querer mais fazer passeios com os pais, né? Parece até que cria uma desconexão. E aí um dos pontos de maior dificuldade, né? Porque os pais até comentam muito assim que aonde tinha uma possibilidade de comunicação acaba se quebrando, porque é muito difícil manter esse fluxo de comunicação. E os pais se veem muito perdidos, né? Assim, como fazer? Porque eles também estão construindo a referência de identidade deles, eles também estão se descobrindo no mundo, eles também estão passando por um processo de e aí, quem sou eu, né? E juntando tudo que eles estavam vivenciando lá na infância, com mais tudo que eles vão somar agora de aprendizado, de conhecimento, tendo que passar por uma fase de muita turbulência em relação à escolha de profissão, que a gente sabe que isso deve acontecer lá por volta da fase mais tardia da adolescência, né? 17, 18 anos. Passando por inúmeras mudanças corpóreas, então para eles é extremamente difícil esse momento. É um turbilhão de acontecimentos, é um turbilhão de mudanças, é um turbilhão de necessidades e de modificação do que até então era importante passa a não ser. Então a gente está falando de um processo muito intenso, né? E é muito importante que a gente entenda também que nessa característica de adolescente, uma das principais características da adolescência, a gente está falando de muita impulsividade, de uma questão em que o cérebro deles, ao mesmo tempo que precisa de muita dopamina, que é o nosso neurotransmissor aí relacionado ao nosso sistema de recompensa, ao mesmo tempo que ele precisa de muita dopamina, quando eles se sentem recompensados de alguma forma, é a fase em que o cérebro mais vai ter essa injeção de dopamina, né? Então a gente vê muito comportamento de risco, a gente vê muito comportamento por impulso, né? A gente até fala que o adolescente ele costuma ser impulsivo por natureza. Então tudo isso são fases, né? Faz parte do desenvolvimento do adolescente. Então é por isso que é muito importante a gente entender também um pouquinho sobre esse desenvolvimento, para que a gente consiga entender, tá dentro desses padrões de desenvolvimento, o que eu posso considerar normal e o que eu posso considerar como fora do padrão, para que a gente busque ajuda, né? E agora que a gente já falou um pouquinho sobre como é esse padrão do normal, a gente vai falar um pouquinho sobre quando a gente deve procurar ajuda. Vamos comigo para o próximo vídeo, fica por aqui que a gente vai falar lá sobre isso. Obrigada e espero que estejam gostando, tá?